Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 29º episódio do Imóvel Insights, o nosso podcast do mercado imobiliário, com dicas, experiências do mercado imobiliário. E nessa semana do corretor de imóveis, foi ontem, dia 27 de agosto, e temos aqui hoje um convidado super especial, um corretor de sucesso, conhecido aqui no nosso mercado imobiliário de Goiânia, um corretor de alta performance que já tem uma longa trajetória. Quero chamar aqui hoje o nosso corretor vilanovense, pai de dois filhos, né? Casado. Seja muito bem-vindo, Léo Bento. É uma satisfação você estar aqui. Muito obrigado pela presença, Léo. Você está aqui compartilhando. São mais de 12 anos de mercado? Boa noite, Antônio, obrigado pelo convite, primeiramente. Mandar um abraço especial a todos os espectadores aí do seu podcast. Parabéns pela iniciativa. Sim. E é um prazer assim inenarrável poder compartilhar aqui esses momentos com vocês. São 13 anos e meio de mercado imobiliário. Comecei lá em 2012. É uma trajetória aí de quase 15 anos, mais de uma década. Assim, Léo, você passou por todas as etapas, né? Todas corretor, etapas. Gerente, diretor e hoje proprietário de imobiliária. Continua ainda também atuando na ponta, né? Você sabe que essa parte que você me falou de atuar na ponta, ela tem um significado muito importante. Quando a gente conversa com os clientes, quando a gente vive a experiência que o cliente vive com a gente entende a persona do cliente, né? Sim. E essa persona, ela muda muito rápido, né? O ciclo de compra dos clientes são diferentes, são rápidos. Quando a gente está na ponta, ou está na administração, na gestão, e não perde esse contato com o cliente, acaba que a gente consegue sempre estar atualizando as pessoas que dependem de nós para um atendimento. Por isso que eu nunca larguei a ponta, nunca larguei o osso de atender cliente. Sim, até ouvi um tempo atrás no podcast a importância do cargo de gestão sempre estar ali no front para ele não perder, né, o know-how, porque muda muito rápido essa parte, né? Isso que você falou aí. Não é escola de ensino médio, ensino fundamental que você faz uma vez e sobe, né? Uma vez o professor vai dar aula a vida inteira da mesma matéria e não precisa mudar. Né? O nosso negócio são pessoas distintas, com pensamentos distintos, com gostos distintos, que muda todos os dias. Que dependendo de uma conversa dentro de casa, ele muda de opinião. Então a gente estar à frente do processo, conversando todos os dias com clientes, a gente consegue aprimorar, né, os atendimentos. Sim. E transferir isso para os nossos corretores. Sim. Léo, você vem assim de um mercado 13 anos e meio atrás, é muito diferente de hoje. Você é da época do classificado popular, né? Que é da época também que quando eu entrei tinha classificados, estava começando ali os portais, não estava tão forte, não tinha, era mais Facebook, né? Instagram. Hoje assim mudou muito, e até mesmo o status da profissão de corretor de imóveis. Na época, como que foi? Por que você decidiu entrar no mercado imobiliário? Assim, eu queria te perguntar, tipo, porque naquela época, assim, o corretor de imóveis é diferente de hoje. Hoje muitas pessoas almejam isso. Naquela época, como que você foi parar nesse mercado? Eu tenho duas formações, sabe, Antônio? Eu sou enfermeiro, formei em 2018 pela Católica, antiga Católica, hoje PUC. Você formou trabalhando na área, então? Não. Formei em 2008. 2008. Eu trabalhei durante 3 anos na enfermagem, na saúde. E eu tinha um grande amigo à época, né? Que era o Bruno Andrade, inclusive filho do Adão, irmão do Murilo da Adão. E como a gente era muito íntimo, muito amigos à época, ele falou assim: Léo, eu vou te tirar disso aí e vou fazer você ganhar dinheiro. De fato. Né? Até então não tinha despertado, por exemplo. Eu tinha tenho um tio que trabalha como corretor de imóveis a vida inteira, né? Mas que nunca me despertou, né? Na verdade, não era o melhor exemplo para isso, porque eu não enxergava sucesso, né, nele. Eu não enxergava sucesso, que não quer dizer que ele não seja um bom time, né? Sucesso na profissão. Sim. E aí ele falou: Léo, vou fazer você ganhar dinheiro com isso, né? E eu vivia na casa dele todos os dias e não me atentava. Ele falou assim: eu vou fazer você ganhar dinheiro, né? Hoje eu sou grato por ele até hoje por conta disso. Aí fiz uma entrevista
Era a Meli na época, eu comecei a trabalhar. Melina Prates. E graças a Deus, existiu um Bruno Andrade na minha vida para eu mudar de profissão. Que te puxou para o mercado imobiliário. E foi a maior transformação da minha vida. Maior transformação, graças a Deus. Eu acho que o que você falou que hoje é vista de forma diferente é porque, não sei se você sabe, existem 50 mil corretores cadastrados no Cresce em Goiás. 50 mil? Mil corretores, quase 50 mil. Eu nem sabia corretores. desse número. E aí, como existe 50 mil pessoas cadastradas no Cresce para um estado, acho que o estado deve ter 2 milhões e meio de pessoas, não sei, 3 milhões e meio de pessoas, você imagina essa porcentagem. Então você tem corretor para todos os lados. Só, né, em contrapartida, né, e a gente sabe disso, não tem muitos casos de sucesso. Sim. Né, porque as pessoas entram sem formação mesmo acadêmica, de fato, a formação assim, acadêmica. não tem barreira para entrar, não. Mas a barreira é na frente, que faz o filtro. A vida, né? Quem vai aguentar ficar muito tempo na profissão, né? Quando eu falo que eu fiquei 6 meses para fazer a primeira venda, as pessoas assustam, né? Hoje, o que mais tem nas Você entrou no mercado de lançamento ali. A Adão trabalhava lançamento e revenda, só que a revenda era muito distante. E a gente vai contar um caso de revenda aqui para você entender quando minha chave virou, de fato. Sim. E era um mercado mais de lançamento, né? A Adão sempre foi lançadora da maioria dos projetos. E como a gente convivia todos os dias em meeting e falava muito de lançamento, eu virei a chave para o lançamento. E aí eu vendi com 6 meses, mas foi uma venda altíssima, né? Para a época, 2012, eu vendi 1,5 milhão no mercado imobiliário. Em 2012, eu faturei o que eu levaria 10 anos para ganhar no ano na enfermagem, só para você ter ideia. Então, faturamento altíssimo. Você imagina isso na cabeça nossa. E aí a gente externaliza isso. Aí fala, aí todo mundo quer ser corretor. Vou largar isso, vou largar aquilo. E tá tudo certo em fazer. Sim. Mas tem que entender que o buraco é mais embaixo, né? Que é um profissional como o outro. E tem um cara que eu sigo e indico para vocês que estão vindo seguirem também, que chama Thiago Concer, que é a minha maior referência em vendas, técnicas de vendas hoje, que fala. Ele é muito bom. Quero conhecer um corretor de imóveis que estuda igual um médico, que eu vou conhecer um novo milionário. Sim. Não só médico, mas um advogado que estudou muito. Do vendedor, né? O vendedor bonzinho não vende, né? O livro dele? Vendedor bonzinho não vende. Que eu já vi esse. Né? O vendedor bonzinho, assim, tem outro título. Entendi. Mas não é bem isso, é mais a parte técnica dele é muito boa, é muito atualizada, sabe? E ele fala muito sobre isso. E como a gente vem de formação, nada contra quem não tem formação, a gente entende que o mundo depois da formação é um pouco maior, um pouco mais, uma visão mais aberta. Quando você entra num negócio desse, você quer estudar, você quer entender a fundo, que quem não faz isso fica para trás. Sim. Você vai dar uma sorte ou outra ali, que pode acontecer, mas permanecer no mercado imobiliário em alta performance é difícil. É difícil. É difícil. Não é nem que difícil, você tem que... É igual você falou aí, que o Thiago Concer fala, você tem que dedicar, estudar, né? Você tem que ter a rotina. Que muitas pessoas, às vezes, acham que é muito dom, talento, e não tem muito um processo de estudo, de gestão de emoção, técnica, processo, que é o que faz o cara performar bem, né? Eu falo muito para os meus corretores, né? Inclusive, nas reuniões eu gosto de frisar sobre isso, que o meu investimento anual em aprimoramento é cerca de R$30 mil, com curso de aprimoramento, em todas as áreas que eu sigo hoje, né? Que eu sigo hoje. Tanto na parte mental, você está com o seu psicológico em dia, quanto com a parte familiar e principalmente em vendas. Tudo que é relacionado a vendas. Como a gente hoje foca no digital, eu invisto muito no digital, mas em média 30 mil por ano eu invisto. E só para você? Só em mim. Só em você, né? Fora os investimentos da imobiliária, que não cabe a gente falar aqui, que o povo pode até assustar, mas que é uma grande realidade. Sim. Não, mas com certeza, os grandes profissionais hoje têm esse hábito de investir, né? E essa constância a gente nunca está 100% pronto, sempre está nesse processo de evolução. Léo, então você começou no lançamento, foi no lançamento ali trabalhando revenda também, né? Eu acho que foi 2017, 2018 que a gente se conheceu aí no mercado. Queria até contar aqui que foi um processo de venda, né? De revenda, que foi extremamente desgastante
com o longo do tempo. E assim, foi uma venda engraçada que de parceria, tanto a gente estava aqui a imobiliária com o comprador, e esse comprador é um dos melhores amigos meus também, e você com o processo de venda com um amigo seu na época, né? E assim, a gente achava que seria um processo tranquilo, uma venda, revenda, apartamento pronto, que levou mais de 12 meses para concretizar, né? Você lembra? Lembro como se fosse hoje, e eu sofro com isso até hoje. Sofro e fico feliz ao mesmo tempo. Sofri porque existiam 4 partes amigas. Coincidentemente, o seu cliente era conhecido meu também. O irmão dele é amigo meu. Sim, depois na visita eu lembro. E a outra parte era amiga. Eu como captador, você como vendedor, né? Sim. E aí eu acredito que ali foi o divisor de água para 2 grandes negócios. Primeiro, os erros, né? Quanto que a gente aprende por erro. E grande parte desse acontecido foi erro meu. Assumidamente erro meu por não conhecer afinco o processo de revenda. Sim. Por estar muito envolvido com o lançamento, o processo de revenda ele ficava para trás. E a gente só se atentava como deparava com a situação. E eu me deparei com a situação e não soube contornar. Uma venda que durou 1 ano. Isso é inexplicável, né? Tinha um imóvel, só que o imóvel não estava no nome do, entre aspas, dono. E para poder fazer a venda, que tinha uma carta de crédito, não era uma carta de consórcio. Consórcio, tinha que passar para o nome dele. E assim fazer a venda de fato, porque a consultora que estava no nome do imóvel não iria passar. Não aceitava. Que apesar que era sócio também lá, mas né? Que não é o caso, né? O processo é um só, vale para ele e para todo mundo. Sim, E aí demorou aí 6 meses para poder fazer a escritura no nome. Depois demorou mais 6 meses do outro lado para poder fazer o processo com a carta de crédito. Sim. Enfim, foi um processo que entre 4 amigos que desgastou a amizade, muita amizade, porque a gente vai elencar a culpa, mas que parte dessa culpa eu compartilho dela. Só que depois desse dia, nunca mais existiu um processo errado, pelo menos na minha vida. E eu me atentei à revenda. Foi aí que meus olhos se abriram para a revenda. Hoje eu domino a revenda, modéstia à parte, viu gente? Como poucos. Sim. Como poucos. Muitos detalhes, né? Carro-chefe hoje. Muitos detalhes, assim, até porque nesse caso aí, eu lembro que depois que tinha concluído essa questão, a questão do consórcio, né? Se tinha em relação a coisas no nome, qualquer pendência que aparecia no nome, a carta de consórcio não concordava, né? A questão é o seguinte, o grande, talvez em questão de conhecimento, é o alinhamento da expectativa, né? Que poderia estar nesse processo, se tivesse colocado ali os termos e datas, né? Porque de qualquer forma ele ia vender na época, né? Em relação a essa parte lá. E aí o que houve muita questão em alinhamento de expectativas, eu acho que de ambas as partes. O prazo até que tinha, né? Porque existia um contrato. Sim. Só que o prazo foi extrapolado algumas vezes, né? E o fato e o que ele ajudou foi o fato da gente ser amigo, né? Então segura a onda, mas desgastou demais. Sim. Só que o aprendizado foi muito grande, Antônio, muito grande. Eu costumo também falar para os meus corretores, e até aproveitar aqui, dia 7 de setembro, sábado, daqui 2 sábados, eu vou ministrar um curso lá na Let's mesmo, para corretores, vou falar sobre isso, sobre o processo, né, de venda. Sim. Eu costumo falar assim, que para o corretor ser completo e ser inteiro nesse negócio, ele precisa ser extraordinário. E para mim, Léo, Bento, o extraordinário é você entender de todo o processo de revenda e todo o processo de lançamento. Todo o processo, os 2 processos. Sim. Quando a gente atinge esse nível de entender o processo por completo dos 2, lançamento e revenda, a gente chega no caso do extraordinário. Sim. A gente chega no extraordinário. E a partir desse momento eu comecei a falar, eu preciso ser extraordinário em revenda. Sim. E nunca mais eu tive problema com isso. E revenda hoje é o que, na verdade, para o corretor entender de mercado, ele tem que entender de revenda. Que às vezes tem corretor que performa muito bem no lançamento, mas às vezes não sabe não entende de certidão de matrícula, né? Desse processo do revenda, que é o processo real ali, né? De imóveis. O corretor que trabalha, que é focado em lançamento, ele tem um processo de vendas mais curto que o processo de vendas de revenda. Né? Primeiro que existem 2 pessoas, normalmente, a maioria dos casos são 2 pessoas físicas, né? Comprador e vendedor. E existe captador e vendedor na maioria dos casos.
Então você não envolve só incorporadora e cliente, né? São mais pessoas envolvidas. Quando a gente vai discutir sobre contrato de revenda, que é um contrato bilateral, que as duas partes podem falar sobre o contrato, quando a gente vai explicar isso para os corretores, abre um leque de possibilidades. Eles já pensam assim, é muito burocrático. Sim. Esse tanto de documentos que precisam ser gerados. Não vou mexer com isso. Essa é a grande maioria dos corretores. Só que eles não entendem que no momento que a gente vive hoje, e para a eternidade, a revenda nunca vai cair de moda. Nunca vai cair. Nunca vai cair de moda. E se o corretor hoje fizer uma experiência de, eu quero trabalhar o digital, está muito em moda, está falando, digital. Se o corretor faz experiência de fazer campanhas de um produto pronto de revenda e o produto de lançamento, ele vai entender que a revenda é um oceano azul. Sim. E tem vários dados que mostram isso. Né? É que a revenda ela vai sempre oscilar dependendo de acordo com o mercado. Vai surgir oportunidades a todo momento, por mais que o mercado às vezes pode estar em baixa cíclica. Né? Sei lá, aumentou o estoque da construtora, entregou ali, você tem uma oportunidade grande ali isso já não é revenda, né? Tô falando aqui de estoque pronto, imóvel pronto, que entra uma parte parecida, mas a revenda surge muita oportunidade, né? Tem um desafio também da questão de você lidar com duas partes, né? Mas como que você vê isso por exemplo, na revenda? Você é ao mesmo tempo um representante do comprador e ao mesmo tempo ser um representante do vendedor. Você tem aquela questão ali que é uma parte que você tem que lidar bem, né? Eu falo assim... Mas é aquilo que a gente está falando. Se a gente domina o processo, Antônio, se a gente domina o processo, se a gente entende, se a gente estuda o que a gente está fazendo, é muito mais fácil de caminhar para os próximos passos. Né? Eu domino a situação, divulgo a situação e existe a outra pessoa que vai comprar a situação. Sim. Se eu apresento a situação sem complicação, o processo vai fluir naturalmente. O problema, acredito que encontro, é quando não se domina o processo por uma das partes. Você já escutou muito os corretores falando, quando é um cliente fulano eu não gosto de gastar energia. Quando o cara fala isso é porque ele não tem o conhecimento do processo. Eu não vou gastar energia porque eu não tenho conhecimento do processo. Se eu tenho conhecimento do processo desde o começo até o final, por que eu não vou mexer com isso? Por que eu não vou atender isso? Então, eu acho que a diferença em viver a revenda e não viver a revenda é conhecer, é o conhecimento. Quando eu tenho conhecimento para isso aqui, eu consigo atingir todos os públicos. Imagina você, a gente está num cenário, né, onde o cliente pode aparecer a qualquer momento. E quando a gente busca dados, pelo menos ao longo desses 13 anos, quando eu vejo todos os dados, está claro, que eu acredito que não é só para mim, que é muito menos difícil você atingir pessoas que querem um imóvel pronto na revenda do que um lançamento. E quem entende de revenda e de lançamento entende também que alguém que vem da revenda pode comprar um lançamento. Sim. E vice-versa. Por isso que eu falo para você, o cara que conhece o processo de revenda, processo de lançamento, ele se torna extraordinário, porque ele vai atender qualquer cliente. Então, está mais na cabeça do corretor entender que ele precisa estudar sobre os processos. Sim. Mas eu sou focado nisso e naquilo. Não tem problema. Pode ser focado nisso aí, mas entenda da situação como um todo, que uma hora vai acontecer. O processo da revenda, vocês focam primeiro na captação do cliente vendedor. Captação de imóveis que de fato estejam aptos a divulgar, né? Então vocês focam no cliente vendedor. Vou te dar um exemplo. Segunda-feira. Todas as segundas-feiras às 14h30 nós temos uma reunião geral. Na semana a gente só tem uma programação. Por semana. Reunião geral, impreterivelmente, segunda-feira às 14h30. E eu falei exatamente sobre isso. Sobre isso. Nós, corretores, temos a péssima mania de só ofertar produtos. Compra esse imóvel. Tem um lançamento aqui, fulano. E a gente esquece do que é, pelo menos o meu carro-chefe, que são as captações. Porque uma captação boa, você movimenta a loja inteira, o mercado inteiro. Entre aspas, você coloca outras pessoas para trabalhar para você. Porque se eu tenho um imóvel interessante e eu falo para fulano, falo para ciclano, posto nas redes sociais e desperto o interesse de todos os outros corretores. Falo, nossa, eu tenho um cliente. Ou posso trabalhar esse produto? Pode. Então você capta o imóvel e outras pessoas trabalham para você.
Falei, por que você não grava um vídeo ou manda uma lista de transmissão ou liga para as pessoas, da mesma forma que você faz para oferecer um produto, falando que você quer vender o imóvel dela? Tudo bem? Eu sou Antônio aqui da ADM Imóveis e queria te falar que além de vender imóveis, além de vender lançamento, vender os produtos, eu queria captar o seu imóvel. Às vezes você está com dificuldade de vender o seu imóvel. Eu tenho uma solução para você. Às vezes a gente não atinge essa dor por falta de percepção. Ai, como que eu vou captar imóvel? Você tem família? Tem. Você tem amigos? Tem. Você tem vizinho? Tem. Você vai à academia? Vou. Então, onde tem gente, tem imóvel. Converse com as pessoas. Você tem algum imóvel para vender? Você não conversa na rede, lá numa festa, que você tem esse imóvel para vender, no lançamento e tal, pergunta se ele tem algum imóvel para vender. Pede indicação. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio aqui da ADM Imóveis. Se você não tiver nenhum imóvel para vender e tiver alguém que está querendo vender o imóvel, me indica. Sim. Só que esse movimento a gente não vê acontecer. Porque as pessoas estão limitadas. Né? São limitadas. Elas adquirem, olha, ó, a empresa determina que o foco é esse e esquece do resto. Esquece do resto. Aí você não vai ser extraordinário. Na minha visão, nunca. Sim. E quando você se põe aberto, igual você está falando, né, Léo? É até mais fácil a abertura do que, por exemplo, você relacionar com o cliente, que você se propõe mais um cara que está ali para ajudar do que o cara para vender, né? Quando você vai atingir a grande massa. Concorda? Que eu falo assim, o cliente é mais aberto. Vamos dizer, você chegou num cara que estranho ali do café que a gente está aqui. Se esse cliente ele tem um imóvel para vender, ele talvez vai ser mais aberto para conversar com você, porque você está vindo para ajudar ele para vender do que você chegar lá e oferecer o produto. Às vezes isso aqui é o antídoto, né? Às vezes isso aí é o antídoto, Antônio. As pessoas não têm isso. Elas querem oferecer um imóvel para a pessoa comprar. Às vezes a pessoa está ali com dor de querer vender e chega alguém e fala assim, ó, tem um remedinho para sua dor. Sim. Que o cara porque todo mundo muita gente às vezes o cara tá ali angustiado, precisa vender um imóvel, né? E às vezes fala com tanto corretor e não consegue. Aí ele escuta o Antônio falando, eu vou vender seu imóvel. E hoje, para vocês fazerem captação, vocês usam estratégia bastante nichada ou não? Como que você... Assim, eu não sei se é um nicho, né? Sabe, Antônio? Não sei se é um nicho, mas o imóvel precisa ser líquido, precisa estar no estado bom para ótimo. Sim. E livre e desembaraçado. Mas isso aí é muito modinha. E eu vou falar para vocês que é mais fácil trabalhar com esses 3 exemplos que eu dei. Mas não quer dizer que se o imóvel estiver embaraçado de alguma forma, a gente não pode captar para vender. Né? A gente desembaraça. Inventário, né? Eu acho bom esse trem pegar inventário. Então... a gente só precisa entender do processo, mais uma vez, que as pessoas que você atingir, você tem que explicar para elas antes. Existe um inventário. Então, pode ser que essa compra demore mais um pouquinho. Pode ser? Pode. Nada melhor do que a verdade na negociação. Sim. Entendeu? Então, e alinhar a expectativa, né? Desenhar ali o processo que precisa ser resolvido. Agora, o que tiver muito pepino, muito embrólio, aí não tem como. Isso aí a gente tem que ter um jeito de falar também, né? Já aconteceu várias vezes comigo de eu falar não. Ou às vezes a gente percebe que está tendo um movimento negativo em alguma região, né? E eu falo não. Aí sabe o que as pessoas falam, Antônio? Nossa, eu quero te agradecer por você ter justificado racionalmente que não pega esse tipo de imóvel. Quando você fala que não pega, você fala em relação ao valor ou é porque está fora da sua região? Valor, percebo que tem uma dificuldade na região que não está vendendo. Sim. Né? E posso dar um exemplo claro aqui. Né? A gente tem uma oferta muito grande de casas hoje para vender na região da saída para o Senador Canedo. Aqueles jardins. Os condomínios. Todos os condomínios. E tem muita oferta. Quando você tem muita oferta e chega mais oferta para a gente, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para entregar resultado. Sim. Nosso investimento vai ser maior. As pessoas, na maioria dos casos, não querem colocar dinheiro no negócio para investir, né? E isso dificulta o processo. E nessa hora eu oriento e falo para alguns clientes e para os corretores para a gente não fazer essa captação por tal motivo. Se você compreende... Aí a maioria das vezes as pessoas compreendem. Agradeço por você ter falado a verdade a mim. Sim. É desse jeito que funciona. É falar a verdade. Também não adianta eu vir falar, vou captar o seu imóvel, não demonstrar
interesse, não fazer o trabalho que tem que ser feito. Não adianta. Eu gero uma expectativa na pessoa e não vou conseguir agradá-la. Então, meu trabalho vai por água abaixo. Aí eu vou ter motivos dela falar de mim. Então, eu prefiro falar um não. Né? Às vezes é ruim receber um não, mas lá na frente ela vai entender. Sim, né? E dá foco, né? Põe energia no que você acredita ali que tem retorno, né? Que tem liquidez. E... Léo, outra pergunta que eu queria fazer seria como que foi assim, você até falou das suas viradas de chaves que você teve no mercado imobiliário. Você demorou 6 meses no começo lá para fazer uma venda, né? Até ali, você estava como corretor, né? Talvez você já não tinha decidido em relação a quando que foi assim, quanto tempo levou para você falar assim, ó, essa profissão aqui mesmo. Antônio, eu sei falar para vocês 2 momentos que eu tinha que vender o almoço para comer a janta. 2 momentos. Só que teve um momento que eu falei assim, nunca mais isso vai acontecer comigo. Porque eu estava num momento assim, de transição de querer casar, né? 30 anos, essa coisa toda, 28 para 30 anos. E eu ficava pensando assim comigo, gente, como que eu vou tirar uma mulher de dentro da casa dela para oferecer menos que ela tem hoje? Sim. Eu olhando meus amigos, né, de contemporâneos de faculdade, todo mundo bem sucedido ou caminhando para ser bem sucedido e pensando assim, gente, eu não posso ser mais um no meio da multidão de fracassados, preciso virar essa chave. Até 2015 eu era empurrado, tudo que a imobiliária falava eu fazia, né? Sem analisar dados. Pouco de culpa minha por imaturidade na profissão, um pouco de culpa da imobiliária por não ensinar de fato como que tem que ser as coisas, sentar aqui do lado e falar, é assim que funciona, os dados são esses, se você não fizer isso, não vai adiantar. Isso falta muito nas grandes imobiliárias, muito, muito. Hoje eu sei disso, né? Não quer dizer que foi ruim a imobiliária, pelo contrário, né? Foi uma divisora de águas da minha vida. Eu agradeço eternamente a Adão Imóveis e todas as pessoas que estão envolvidas por ter me formado. É clichê falar Adão é imobiliária formadora, mas de fato ela te abre a cabeça para um grande negócio. Posso chamar de faculdade Adão. Muito, muito, muito bom. Inclusive todos os corretores que chegam até a mim para trabalhar e não tem experiência, eu falo, você precisa passar por um caminho. Porque eu não contrato quem não tem cresce definitivo, que não tem experiência. Você já pega o corretor de mercado. É um negócio mais meu. Eu falo, mas tem uma imobiliária que eu participei durante 12 anos do processo, que vocês vão ser muito felizes lá. Vai. Indico. 2016, quando aconteceu esse processo de revenda, eu falei assim, eu preciso virar minha chave, eu preciso ser bom na revenda. Durou um ano. Tanto é que eu sofri uma transição dentro da própria Adão, que foi para abrir uma revenda em uma das imobiliárias e no primeiro ano foi uma explosão, graças a Deus. E você já virou gerente, diretor ali, né? Foi. Teve uma transição que eles queriam abrir uma imobiliária digital, 2018, eles queriam abrir uma imobiliária digital, com um processo que não dava certo em Goiânia. Porque o cliente tinha que entrar no site, agendava direto no imóvel e a gente só ia atender esse cliente lá, na porta, igual o Quinto Andar faz. Só que em 2018, né? Não deu certo. Não deu certo esse formato, mas a empresa durou 6 meses, batemos as metas que deviam bater, mas essa empresa acabou que mudaram o formato e levaram ela para São Paulo. E aí depois que essa empresa acabou, eu fui para outra empresa da Adão, quando o negócio deslanchou de fato. Em 2018, né, nesse mesmo ano, a Adão levou a gente para fazer um curso com a DNA de Vendas. Sim, DNA de Vendas. Consultoria grande, né, do Brasil inteiro. E é outra empresa que eu indico para vocês seguirem no Instagram, que eles dão muitas dicas, né? E a DNA de Vendas abriu muito meus olhos, que foi 1 hora de palestra, assim, ó, você precisa fazer isso, ô fulano, você tem culpa nisso, a empresa tem culpa porque você tem que fazer isso. Eu saí de lá transformado. Pode ser até clichê que eu estou falando, mas sabe quando alguém pega você, dá um sacode e fala assim, se você não fizer isso aqui, você vai morrer no mercado imobiliário. E Antônio, por incrível que pareça, no outro dia, consultoria presencial mesmo, só para os líderes. Foi assim, ó, um choque de realidade. Eu falei, a partir desse momento
partir desse momento eu vou ser outra pessoa. Foi quando nasceu o digital na minha cabeça. Sim. E de lá em diante, já casado, casei em 2017, que era o outro ponto que eu ia falar para você, que também mudou a minha vida, foi casar. Sim. O casamento me estruturou e me deu bagagem para falar assim, a partir desse momento, você tem que ser outra pessoa. Então, 3 momentos marcantes. O casamento, a virada do digital com o DNA de vendas e o aprendizado com a revenda. Hoje eu vivo do digital, graças a Deus. E na maioria dos lugares onde eu passo, você quer o menino do vídeo? Você quer plantar? E um monte de gente. Por que você não ensina as pessoas a fazerem? Falei, não, mas será que eu nasci para isso? Será que eu nasci para isso? Os meus corretores, eu ensino. Todos os dias. Sim. Tanto é que eles estão transformando. Tá aí, ó, tem um número aí. A gente fez 20 milhões em vendas digitais, Sim. Antônio. 20 milhões em vendas digitais. Provando sempre que 1 mais 1 são 2 no digital. Sabe os 30 mil investidos no ano? 25 mil em negócios digitais. Cursos rápidos, cursos grandes, finais de semana em São Paulo, mentoria individual. E Sim. posso falar? Não tem segredo. Não tem segredo. Arroz com feijão todo dia. O arroz com feijão e tem uma pitadinha de extraordinário. A pitadinha de extraordinário é você fazer todos os dias o que precisa ser feito para vender todos os meses. Com certeza. Muito bom, Léo, sua trajetória. Existem alguns, sempre tem uns pontos de inflexões, né, das pessoas que vêm aqui que dá essa virada de chave, né? Igual essa parte de consultoria é excelente, né? Igual que você foi falado aí, que te deu muito autoconhecimento, né? Para assumir a alta responsabilidade para conseguir chegar onde você... Então, hoje, voltando aqui aos 20 milhões, né? Tinha notado aqui que vocês fizeram de vendas. Isso são todos clientes captados pelo Instagram, através de vídeos. Através de vídeos. Tanto com tráfego pago, menos, quanto ali a mão na massa do turbinar, por incrível que pareça. O nosso turbinar, que é o botão azul ali do Instagram, faz milagres. Faz milagres. Hoje, assim, a questão do... É um trem que eu entro muito... A gente já fez muito tráfego pago e, ultimamente, o turbinar também, assim, às vezes, dependendo do momento, parece que tem hora que dá até mais resultado do que o tráfego pago. Então, assim, é uma questão, uma linha tênue. Tipo assim, onde você vai, ou se você vai para cadastro, ou se você vai para mensagem direto no WhatsApp. Assim, na verdade não é o segredo. Não tem um segredo. Né? O segredo o Antônio, é o conjunto. O Antônio faz assim e dá muito certo. O Léo faz assim e dá muito certo. Como é que você chama? Vívia. A Vívia faz assim e dá muito certo. Né? Só que existe uma barreira nisso de dar muito certo. Às vezes o modelo da Vívia é um... Sim. Se eu for aplicar o modelo da Vívia, eu não vou fazer igual ela faz. E aí vai dar errado. Né? Aí eu vou contratar um gestor de tráfego que vai fazer o ordinário, porque ele sabe o ordinário, mas não entende a linguagem do cliente. Aí ele vai criar algumas coisas que não vão para frente. Né? Aí vai dar mais ou menos certo. Sim. E o mais ou menos nós estamos cansados. Porque o gestor de tráfego hoje, ele é importante, muito importante, só que ele é caro. Sim. E na verdade, assim, é um conjunto, né? Eu acredito que para dar certo, não só a questão dos vídeos, né? Você tem que ter um conjunto de, igual você falou, do corretor entender, porque não adianta você pode fazer um vídeo bom, atrai o cara, se chegou lá no atendimento, você não está... sua comunicação, seu posicionamento, se você não domina, vai embora, sim, né? Na verdade é um processo, eu estou falando muito isso aqui, mas na verdade é isso, é o processo da venda digital. E o processo da venda digital tem muitas ramificações. Né? Porque até quem falava muito, uma vez assisti a palestra lá daquele Ricardo Martins, no Connect Imóvel, ele falava lá a questão dos corretores. Falou assim, primeiro você tem que aprender a virar corretor. Bom, porque assim, a gente veio numa era dos corretores de imóveis que o pessoal estava focando só em fazer vídeo e às vezes o cara não tinha aprendido a ser corretor primeiro, né? E aí ele falou, primeiro não adianta você ser bom fazer vídeo se você ainda não está dominando, você tem que aprender a ser um corretor bom, né? Porque a venda ali principalmente na revenda, ela vai ser fechada no presencial, né? E aí ali é confiança, é um relacionamento, né? É que está a diferença entre você ser bom, você ser medíocre, você ser extraordinário. Eu vou repetir.
falei para vocês aqui, e verdadeiramente, para você ser bom no mercado imobiliário hoje, você tem que entender de todos os dois processos. E para você entender os dois processos, você precisa estudar. Se chegar, cair de paraquedas, pode acontecer. Sim. Só que você vai se perder ao longo do tempo. Porque você não vai ter continuidade, você não vai querer estudar, você não vai querer entender do processo. A grande parte dos corretores, os clientes compram dele. São eles que vendem. Porque a hora que o cliente aperta alguma informação de contrato, por exemplo, eles não sabem falar. Só você olhar a cara dos gestores das grandes imobiliárias. Estão todos vendendo muito bem, só que os caras não têm vida social mais. Sim. Por quê? Porque fica nas costas do gerente resolver tudo. Uhum. Desde o primeiro atendimento até o pós-venda, o corretor manda para o gestor fazer. E o gestor bom hoje, para as grandes imobiliárias, é aquele que resolve tudo. Sim. E como que você forma essas pessoas? Quem são esses corretores? Para onde que eles vão? Se o gerente sair ou morrer, o que vai acontecer com a vida desses caras? Só que a cabeça deles é assim, se eu ensinar eles a fazer, eles vão sair. Fica nesse receio, né? Se eu ensinar eles a fazer o digital, eles vão sair. Aí eles não fazem com que o negócio dele faz com que essa pessoa aprenda por completo como tem que ser. Aí como é que faz? O gerente resolve para mim. Olha a cara dos gerentes, todos mortos de cansado, rodada de negócio, atendimento até mais tarde. E a família? E os filhos? Cadê? Onde que fica? E aí eu falei para você quando eu cheguei que... Nada vale, né? Se sacrificar pela sua vida, pelo sucesso profissional. Bom, ali. Tá tudo certo em você vender 120 milhões por mês, por ano, você ser sucesso, você tá no pódio, ok, mas e aí? E o transbordar? E o transbordar? O que você ensinou para essa pessoa? O que você ensinou, ela está executando, ela está fazendo sozinha? O que adianta você vir sem ensinar e a pessoa não levar para frente isso? E o transbordar? Eu gosto de falar muito isso, sabe, Antônio? O transbordar é você pegar o que você sabe, ensinar para as pessoas e as pessoas começarem a executar. Porque senão você vai continuar sendo o boi de piranha. Toma, resolve para mim. Toma, resolve para mim. Eu tenho 30 pessoas na minha equipe. Todas elas dependem de mim. Sim. Olha que beleza. Mas o papel do gestor é resolver problema. Concordo. Você resolve o problema, mas ensina a pessoa a resolver o problema. Sim. E aí você vai conseguir administrar a sua equipe, você vai conseguir formar mais pessoas. Sua equipe vai ter uma positivação maior. Enquanto você depender 100% do seu gerente, meu amigo, as coisas não vão caminhar. Para mim tá bom, ok, você vai ser mais um medíocre. Vai ser mais um ordinário. E aí o mercado tá cheio, né? O mercado tá cheio. Isso é a questão da liderança, né? Eu acho que assim, o líder ele tem que passar a informação, né? Não segurar e cobrar o desenvolvimento, né? Da pessoa tá ali. Não ficar aquela, igual você está falando, essa dependência. E não usar o corretor, né? Que eu já vi grandes imobiliárias, às vezes usa o corretor uma massa de manobras só como uma ferramenta de prospecção, né? E aí faz todo o processo da venda. Utiliza ali, chamou, faz a prospecção, e que eu acho que é isso que você falou, que acontece muito, né? É o transbordar, irmão. Sim. As pessoas hoje querem que outras pessoas ou o sistema resolvam por elas. Elas Sim. não querem pegar na massa. Corretores de 10, 15 anos atrás, como nós, Antônio, que a gente viveu o chão de fábrica, que a gente ia para a rua, que a gente aprendia todos os momentos, queria aprender. Cara, eu lembro de fazer faculdade de Direito, formei em Direito, Antônio, só para entender de contrato. A hora que eu sentar na mesa com um cliente ou com um corretor e falar assim, eu tenho dúvida, eu vou assinar só amanhã. Não, vem cá, eu sei resolver para você. Falar de lei, você sabe que o artigo 275 do Código Civil fala que tanto comprador como vendedor pode pagar comissionamento? Né? Agora, quem que sabe disso, Antônio? Lei do distrato. Quem que quer estudar? De dezembro de 2018, a lei do distrato nova. Quem que quer estudar, quer se empenhar? Antônio, eu ia para um ponto avançado, né, antes de construir, eu lembro assim, como se fosse hoje, né, com os livros da faculdade para estudar. Então eu queria estudar, queria vender, queria aprender sobre venda. Pergunto se as pessoas fazem isso hoje. Dorme no plantão, o plantão é a melhor coisa do mundo. Tem que ter o plantão, concordo que tem que ter um plantão, mas você imagina, Vivian, né? 7 horas que você está no plantão, você ensinando a pessoa.
Imagina 7 horas de bagagem assistindo um podcast desse aqui, assistindo um curso que custa R$100 do Onei Araújo, que fala sobre viralizar nos Reels, ou do Thiago Tesla, ou do Leandro Lareira, que fala sobre copy. Sim. Você imagina você gastar 7 horas do seu dia, que você fica em joguinho, você vendo vídeo, vendo filme no plantão, fofocando, falando mal da vida dos outros, futricando no Instagram. Você imagina você estudando 7 horas. Aí não tem como não dar certo, né? Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Então, eu acredito que falta você escrever para as pessoas o que tem que ser feito. Você precisa fazer isso, você precisa estudar isso e cobrar das pessoas. Você tem uma semana para você fazer isso. Eu vou lá. Fez? Ticou. Não fez? Vem cá. Vou te dar mais uma chance. Não fez? Infelizmente, a gente não consegue trabalhar assim. Sim. Aí você vai ter uma máquina na mão. Só que o povo tem... Eu escutei ontem assim, Antônio, só para... Tem um ano que não vende. Mas não dá trabalho, deixa aí. Ele vai te entregar 1 milhão por ano. Escutei isso ontem, Antônio. Corretor, um gerente, que é amigo meu pessoal. Aí o diretor falou, te dá trabalho, atrapalha o ambiente? Não, mas tem um ano que não vende. Como é que você faz com um funcionário que fica um ano sem vender? Olha o custo que é um cara desse para a imobiliária. O custo que é. E eu acho que o cara que está um ano que não vende é uma pessoa assim, né, sem julgar muito, mas é uma pessoa com ambição baixa no mercado imobiliário nosso que a gente vive, que não está buscando ali uma evolução. A pessoa, ela pode ser até, não pode ser uma pessoa enjoada, chata e tal, mas ela tem um certo comodismo, ou energia negativa, alguma coisa acumulada. Limitação, várias coisas. Doente, limitação, procrastinador. Nós vamos falar de um monte de coisa aqui. Só que você consegue mudar isso. Manda embora. Sim. Manda embora. Isso aqui não é para você. Até, eu acho que isso assim, se eu penso assim, um gerente desse, ele tem que, se ele quer o bem dessa pessoa, ele tem que provocar ela a movimentar, tirando da equipe, falou, às vezes na outra equipe você vai dar certo, mas alguma coisa tem que ser feita, concorda? Não, essa pessoa não pode serve, você não pode deixar ser conivente com a pessoa. Antônio, essa pessoa não serve para a empresa, Antônio. Sim. É radical. Sim, eu tô falando tem que movimentar números, e tirar. Números, dados e fatos. Como que é? Isso aqui serve? Não. Isso aqui você está dando prejuízo para a empresa. Tchau. Vai procurar outra coisa para fazer. Ou você dá prazo para a empresa e para ele mesmo também. Ou você dá prazo para a pessoa. Você tem 2 meses para você fazer isso. Não fez? Antônio, não existe isso mais. Deixa a Vivian não te entregar. Como é que você chama? Aguinaldo. Deixa o Aguinaldo não te entregar o que você precisa. O microfone para de funcionar na hora do podcast 1, 2, 3, 4 vezes. O que você vai fazer com ele, Antônio? Você vai continuar? Vai deixar ele aqui? A sua empresa não vai para frente, seu podcast não vai funcionar. Seu corretor está aqui 3, 5, 10, um ano sem vender. Sim, não tem. Você tem parte de culpa nisso? Tem. A empresa tem. Às vezes sua gestão também não está boa. Sim. Tem que analisar isso. Mas sua gestão está boa, está tendo cobrança, está tendo entrega, irmão, é rua. Infelizmente, as coisas não vão acontecer. Nossa, mas isso é muito duro. Duro é a vida. Duro é o dinheiro que você investe todos os meses. Duro é o dinheiro que você investiu para montar uma estrutura dessa aqui, ó. Sim. Que eu até vou puxar essa orelha que eu nunca vi isso. Você não posta, ué. Posta mais sobre isso aqui. Fala mais. Posta. Não, tá faltando. Tá faltando. Porque esse aqui é um espaço muito bom, Antônio. Sim. Muito bom. Entendeu? Não dá para passar a mão. A gente vive num mundo que não dá para passar a mão mais, Antônio. A gente estava falando de vendedor ali no processo, que eu gosto muito. Naquele curso Vende-se, Flávio Augusto, ele fala de 3 pilares que tem que ter o vendedor. O primeiro é a ambição. O cara que entra para o mundo das vendas, ele não tiver uma ambição, pode ser ambição financeira, mas tem que, a ambição, quando fala no geral, é uma ambição de mudar de vida, do cara melhorar, fome de crescimento, fome de resultado. O cara sem essa característica, ele não vai performar. O outro pilar, gestão de emoção. O cara tem que ter, saber lidar com frustração, resiliência e até a parte técnica do negócio, entender do mercado, né? Do que ele está vendendo ali, do processo de venda, seja lá do lançamento ou da revenda. Então, assim, que eu vejo uma pessoa que tem pouca ambição, ele não serve para a área de vendas. Concordo com você, com o Flávio.
Só que grande parte das pessoas que trabalham no mercado imobiliário, eles não têm formação, eles não têm informação. Eles chegam numa imobiliária cru. O que eles esperam da imobiliária? Que a imobiliária forme ele. Sim. E o gerente tem 20 pessoas para ele cuidar. Você acha que o gerente vai cuidar de ensinar gestão da emoção, técnica de venda, o que mais que você falou? Ambição. E ambição. Fala assim, Ambição. você precisa ser ambicioso? Você precisa ser ambicioso? Qual que é seu sonho? Pergunta para o gerente. Você já perguntou para o seu corretor qual que é o sonho dele? Sim, no final do ano eu quero trocar de carro. Ah, quero trocar de carro. Quanto que custa o seu carro? Custa 100 mil reais. Quanto que você precisa vender todos os meses, pagando suas custas mensais, e vai sobrar o dinheiro para você comprar o carro? Tanto. Então vem cá, vamos montar uma estratégia para você vender e você realizar seu sonho. E aí, quem faz isso? Mas é o que deveria fazer, né? Eu acho que assim... Mas no papel é bonito. Sim. O cara não vai ter tempo, você sabe por quê? Mas... Chega um corretor com um cliente que ele acabou de conhecer hoje... e fala... Peraí, Antônio, me ajuda a atender esse cliente aqui. Aí, em vez de eu estar ensinando a Vivian sobre esses 3 pilares que você falou, eu estou indo atender um cliente que ele não filtrou e chegou lá e falou assim, eu quero aluguel. Sim. Assim, hoje aqui a gente tem 5 corretores. Então, assim, de certa forma, às vezes eu ainda acho que passa muito tempo sem conversar individualmente, mas eu acho que um papel de gestor você tem que ter uma conversa, tipo, um alinhamento. Não sei se você faz de pelo menos entender de quais são os objetivos. Vamos traçar, começou o ano, qual que é a sua meta? O que você quer chegar? Vamos dividir ela por mês? Onde você quer? Tipo, você tem que ter uma... Porque não adianta, vamos supor, eu sou seu gerente. Fala, Léo, quero 10 milhões de venda esse ano, você vai ter que vender aí em média de 1 milhão por mês, tá? E eu vou pôr sua meta, sem saber seu potencial, entendeu? Eu acredito que, assim, tem que ter, e a ambição, ela pode ser Você falou afiada. Você falou de um ponto muito importante que você falou que você não faz, que é sentar individualmente. Não, eu faço, mas eu não faço como deveria, constantemente. Às vezes pode estar aí o problema também, sabia? Sim. Porque quando você senta individualmente com cada um, você vai entender Esse ponto de ambição. o rolê desse corretor. E aí você entra nesses 3 tópicos. Sim. Né? Quando você senta individualmente, porque você vai lá, você fala da sua reunião para geral, para os 5 corretores. Mas são os 5 corretores que te entendem piamente o que você está falando? Eu entendi que na conversa individual, esse cara aqui tem um déficit de atenção. Então, o que eu falar ali, será que ele vai absorver 10% do que eu falo? E eu te falo que 10% é muito. Que se você fizer uma pergunta no outro dia de um tema que você abordou, ele vai falar assim, esqueci. Na palestra, no treinamento Esqueci. Conjunto, não. Agora o individual... Porque no treinamento, igual na sua reunião lá, se o corretor estiver preocupado com o cliente no dia ali, ele está lá com a cabeça lá. É isso que eu tô falando pra você. No outro dia não lembra nem o que você falou. O cara tem uma equipe grande, Sim. Tem nada contra quem tem uma equipe grande. Eu falei que ele vira um zumbi porque ele faz tudo pro corretor, é isso. Ele não tem um momento de identificar, de falar assim, eu não posso fazer a mesma reunião com esses 5 que é de alta performance com os outros 15 que não me entrega. Como que eu falo para uma pessoa que é culta e como que eu falo para uma pessoa que tem uma linguagem pobre? Pobre no sentido de... diferente, né? Nível linguagem diferente. Popular, vamos lá. Sim. Linguagem popular. Não tem como. Como que eu chego num evento para juízes, desembargadores e começo a falar nós veio, coisas que não são relevantes. Sim. Então, se eu tenho 20 pessoas, como que eu vou falar para as 20 a mesma coisa? Se eu identifiquei lá no individual que esse aqui não entende, vem cá, vou fazer reunião separada. Pego os 5 que são bons e vou falar de algumas coisas que são boas e potencializar esses 5. Depois eu vou lá nos 15 e vou falar de coisas ordinárias, porque eles só entendem de coisas ordinárias. Tem um exemplo muito fácil nisso, Antônio. Ensina a fazer conta na HP para todo mundo. HP, vamos lá, pega um lote da FGR para vender. Como que faz as continhas da FGR? 50%, 70% não sabe fazer. Ensina. Aí no outro dia você fala assim, faz essa conta para mim. Me ajuda. Isso que eu estou falando. Sim. E os outros 5 que eu falei para você que são potenciais, o cara pega exercício em massa e fala e resolve. Aí o que você fala? Ixi, tem que adotar uma estratégia diferente. Tem que adotar. Então é entender
cada um no individual, entender cada um, entender o todo no coletivo e entender que você tem que falar algumas coisas para todo mundo e outras coisas para um grupo separado. Quando a gente tem menos pessoas, que é o seu caso, que é o meu caso, a gente consegue fazer isso mais fácil. Sim. E a tendência minha é que isso se torne uma realidade. Negócio enxuto, que eu tenho ali no máximo 10, 12 pessoas, que eu consiga falar a mesma linguagem e todos entendam. Senão o nosso processo começa a ficar falho. E como eu disse para vocês, eu estou desacelerando. Tem 2 anos que eu estou vivendo os meus sonhos. E viver os meus sonhos é cuidar bem da minha família. É ter qualidade de vida. Não que eu vou ganhar pouco por isso. Às vezes eu vou ganhar menos, só que vou ganhar o tanto que eu consigo entregar isso para minha família. Tomar café da manhã com os meus filhos, levar na escola, participar de uma reunião, Sim. ficar até mais tarde em casa, passar uma manhã sem ir trabalhar, né? Tomar um café à tarde com a esposa. Isso. Abrir mão das noites, que eu já faço isso há muito tempo, eu abri mão das minhas noites para cuidar dos meus filhos. Cara, não tem nada para mim que paga eu estar com meu filho brincando, com a minha filha brincando. Nada paga isso. Nada paga isso. E não quer dizer que eu não trabalho muito. Não quer dizer que eu trabalho muito. Só que estou desacelerado, irmão. Eu estou no processo contrário do mercado. É fadiga, aquela loucura, é a noite, madrugada, é aquela coisa. Não, não é isso. Isso não quer dizer que eu estou ganhando menos. Eu tenho mais qualidade de vida. Isso oxigena mais meu cérebro. Eu fico mais com os meus filhos, eu tenho mais vontade de vê-los melhor. Então eu falo assim, já achei o meu equilíbrio. Sim. Meu equilíbrio é esse aqui. E tá tudo certo, vamos embora, vamos seguir desse jeito. Porque hoje você já tem o conhecimento, então você consegue trabalhar menos e ter mais resultado. Pela experiência. Né? Só que o resultado que me satisfaz. Sim, eu quero ter Ferrari. Não quero, irmão. Eu quero, o mercado pode me proporcionar. Não quero, Antônio. Eu quero um carro que eu vou levar minha família bem, se dando confortável. Sim. E eles morando bem, eu sabendo que ali eu vou estar seguro. Pronto. É isso, cara. Bacana. É isso. Léo, hoje como você vê, mudando aqui já para uma outra assunto, como que você vê o mercado imobiliário de Goiânia? Licença, gente, minha esposa chegou aqui. Tá. Como que hoje Goiânia a gente vive um aquecimento, né? A gente vive um aquecimento grande, mercado acelerado, número de lançamento, mercado imobiliário saiu aí o 3º maior do Brasil, número de vendas, VGV. Você que já está no mercado há muito tempo e você vê hoje por que esse mercado é forte, você vê um risco, qual que é a sua opinião sobre esse mercado ter dado um boom? Muitas pessoas falam que está muito no auge, que está muito caro. A gente teve, talvez, nesses últimos anos aí, os lançamentos aí que chegaram a um maior patamar, né? Muita gente assusta. Qual que é a sua visão hoje sobre esse mercado? Dados e fatos. Não me assusta quando a gente sabe o que é a realidade. Sim. Números. Goiânia é uma capital muito nova. Né? Goiânia tem 90 anos quando a gente faz analogia com as outras capitais. E por ser uma capital muito nova, não é todo mundo que conhece. Igual Sim. São Paulo, igual Rio de Janeiro, igual Belo Horizonte. E até pouco tempo, você comprar uma área, um lote aqui em Goiânia, era mais barato do que se comprar nas outras cidades. Sim. Né? E aí, com esse boom imobiliário de Goiânia, e por Goiânia ter muito tempo ser considerada uma ótima capital para viver, onde tem muita área verde, onde nós somos lembrados pelos parques, pelas praças, pela qualidade de vida, pelo ir e vir ser muito mais fácil, pelo ser uma cidade hospitaleira. A gente está no centro econômico do país, que fala muito do agro. As pessoas começaram a enxergar a gente de forma diferente. Sim. Nossa, eu preciso investir nessa cidade. Aí quando as pessoas começam a enxergar com bons olhos Goiânia, com esses dados que eu acabei de falar, o que acontece? Mais pessoas vêm para cá, mais alunos querem vir para cá estudar, porque o conhecimento aqui é muito bom e tem todo tipo de faculdade. As nossas faculdades são referências para o Brasil inteiro. Outro dado importante, nós temos grandes hospitais aqui em Goiânia que são referências nacionais e mundiais, então muita gente vem para cá. E isso precisa de uma estrutura. Sim. Né? O número de pessoas que nascem em Goiânia, né? O número de pessoas que se separam em Goiânia, o número de pessoas que casam em Goiânia, tudo isso está envolvido com o mercado imobiliário. Quando eu pego esses números e coloco, equiparando com o que tem para a gente entregar de imóvel,
faz o que aconteceu, um boom imobiliário. Porque muita gente quer comprar por todos esses dados e fatos e acaba que a gente ainda não tem para entregar. Então, existe um déficit imobiliário ainda em Goiânia. Sim. Como existe ainda um déficit imobiliário em Goiânia, o que está acontecendo? Números de lançamento altíssimos. Para quê? Para poder sanar esse déficit imobiliário. Os dados estão aí mostrando isso. E, paralelo a isso, nós ainda somos um mercado onde a média de valor do metro quadrado é menor quando a gente se compara com os grandes centros. Aí a gente chega em São Paulo, que tem uma ponte em Goiânia, e fala, São Paulo é 60, 100 mil metros quadrados. Sabia que o valor médio em Goiânia é de 9 mil reais o metro quadrado? Que é isso? 9 mil reais? É. O que as pessoas fazem? Compra aqui. Quem mora de fora? Nossa, o dólar está 6 reais, 6 reais. Nossa, então eu vou comprar um imóvel muito mais fácil aqui. O que eu faço? Coloco o dinheiro aqui em Goiânia. Ah, mas está um absurdo. Está um absurdo para as pessoas que vivem aqui ou que pararam de ganhar dinheiro. Porque o que você me explica um Bauhaus que tem apartamentos de 350 a 700 metros quadrados vender 85% no final de semana? O que me explica? O que te explica isso? Que hoje custa 18 mil reais o metro quadrado e continua vendendo. É o mercado aquecido de fora, né? A pessoa tem gente que tem dinheiro, né? E os novos ricos de Goiânia. Sim. Existem muitos novos ricos em Goiânia que as pessoas querem morar bem. E o êxodo condominal? Quantas pessoas querem sair dos condomínios fechados e morarem nos grandes centros? Né? Vamos pegar o Alphaville de referência. Alphaville, que já foi considerado o melhor condomínio do Brasil de se morar, hoje está obsoleto. E corretor de imóveis, tenha pelo menos 5 meios de prospecção ativos semanal. 5 meios de prospecção ativos semanais. Não vou falar o que são meios de prospecção, não. Vocês procuram aí o que são meios de prospecção. Você tem que saber. Você é obrigado a saber disso. Sim. O digital é apenas um deles, né? Um deles. Um deles. Apenas um deles. O digital é o meio mais rápido de você atingir mais pessoas. Sim. Mais pessoas. Qual é o meio que você consegue atingir mais pessoas mais rápido? Digital. Com certeza. Então, um deles, e tem que ser o seu carro-chefe, é o digital. Sim. Léo, muito bom. Quero agradecer aqui sua presença. Assim, foram várias dicas, experiências aí compartilhadas na prática que você viveu. Com certeza vai deixar aí muitas pessoas aí que podem se inspirar com a sua história e que possa aprender com o que você falou. Obrigado. E que a gente possa aí a gente fez um negócio na vida aqui e passou um tempo que a gente possa fazer outro negócio. Vou fazer mais negócios mais fáceis agora. Agora de uma forma mais objetiva e mais rápida e mais saudável para todos. Eu que agradeço, Antônio. Obrigado pela oportunidade aí de poder transbordar um pouquinho do que a gente sabe. E fico à disposição de quem quiser bater um papo e numa próxima oportunidade. Deixa seu @ aí, seu Instagram. Léo Bento, _ Léo Bento. Léo Bento, _ Léo Bento. Muito bom. E parabéns pela trajetória. Obrigado. Que você vem evoluindo aí e que você possa sempre contribuir, né, tanto para o mercado imobiliário, para a sua equipe e desenvolver novos corretores ainda melhores. Amém. Que Deus nos abençoe. Fechou. Valeu. Obrigado. Valeu, Tony.